Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Inspire Fundo. Hoje a gente vai falar sobre um personagem que talvez nem todo mundo conheça a história, mas que provavelmente todo mundo já viu alguma coisa que ele produziu. A gente vai falar da história do Soichiro Honda, que foi o fundador das empresas Honda, que hoje é uma das maiores produtoras do mundo de carros e de motos. Existe um ditado japonês que diz: "Isse a vela com a sua mão mais forte". Isso significa você aproveitar as oportunidades para as quais você está mais preparado, e foi exatamente isso que o Honda fez. Honda nasceu no Japão em 1906. Quando ele tinha 8 anos, ele construiu uma bicicleta. Quando ele tinha 13 anos, ele já tinha algumas invenções. E quando ele tinha 16 anos, ele se mudou de cidade para ser aprendiz numa oficina. Alguns anos depois, ele voltou para a cidade natal dele. Isso mostra que ele já tinha uma certa propensão para montar esses dispositivos, para montar meios de locomoção, como a bicicleta que ele fez quando ele era bem jovem. Ou seja, ele aproveitou aquilo que era o potencial dele e usou isso como oportunidade. Quando ele estava com 30 anos, e em vez de consertar as peças na oficina dele, ele começou a fabricar essas peças. Mais ou menos nessa época, ele ofereceu para a Toyota, que estava crescendo bastante também como montadora, algumas peças, e a Toyota recusou essas peças por conta da baixa qualidade que elas apresentavam. Nessa época, a Honda quase faliu. Depois dessa recusa da Toyota, Soichiro foi buscar um antigo professor para melhorar a qualidade do que ele vendia. Eles conseguiram mudar esses produtos, melhorar de tal forma que o padrão passou a ser aceitável para a Toyota. A Toyota comprou esses materiais que ele tinha para vender e mais tarde a empresa do Soichiro entrou para o Instituto de Tecnologia da cidade natal dele. É claro que nesse período nem tudo foram flores. O Soichiro estava vendendo hélices para a Força Aérea Japonesa. O Japão entrou na Segunda Guerra Mundial e depois disso a fábrica dele foi bombardeada. Um tempo depois, um terremoto destruiu pela segunda vez a fábrica dele e ele acabou vendendo o que tinha sobrado do negócio dele para a Toyota. Depois do final da guerra, em 1946, o Honda tomou um caminho que era inusitado. Um dos piores problemas que o Japão enfrentava no pós-guerra era o transporte. Ele tinha acabado de fundar um centro de pesquisas da empresa e ele começou a encontrar soluções para isso. Uma das soluções que ele encontrou era um veículo que fosse rápido, fácil de guiar e que consumisse pouco combustível. Ele construiu um motor para uma bicicleta, adaptou isso nas bicicletas e adaptou ciclomotores. A partir daí, a Honda começou esse caminho de se tornar uma das maiores montadoras de motos do mundo. Os ciclomotores ficaram muito famosos, tiveram uma adesão muito grande das pessoas que começaram a comprar aquilo em massa. E isso transformou a Honda no que ela é hoje, uma das maiores multinacionais do mundo. Uma das coisas que a gente precisa se atentar quando a gente está na nossa vida profissional, quando a gente está na nossa vida pessoal, é exatamente reconhecer os limites daquilo que a gente está fazendo. O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar até o seu ponto seguinte. O que o Honda viveu foi isso. Quando ele sentiu a necessidade de evoluir, quando ele sentiu a necessidade de fazer algo que era melhor, ele voltou a procurar formas de fazer isso. Esse é o valor que o estudo tem pra gente. Eu vivi uma situação muito semelhante quando eu fui abrir meu canal no YouTube. Eu conhecia fotografia, eu tinha fotografado já há muitos anos, mas a filmagem era uma coisa muito diferente. Eu não entendia tanto assim de iluminação de filmagem, eu não entendia tanto assim de velocidade para filmagem, eu não entendia de uma série de coisas que eu precisava entender. E embora eu conhecesse a fotografia, e embora o dispositivo que eu usasse fosse exatamente o mesmo, o que eu precisei? Eu precisei estudar para entender qual que era a diferença da linguagem e como que eu ia poder transformar aquele conhecimento que eu tinha em algo que eu precisava para agora. E vem aquela pergunta sobre a reação. Soichiro passou por uma série de provações que a maioria de nós nunca vai ver, mas ele sempre confiou na capacidade dele de fazer diferente, de aprender o que ele precisasse para poder transformar a situação atual dele no sonho que ele buscava, na visão que ele tinha para a empresa dele. A gente já falou aqui sobre como reagir quando você de repente perde o seu emprego. E mais importante do que isso, como é que você reage frente aos eventos que acontecem na sua vida? A maioria de nós nunca vai passar por nada semelhante a isso. Mas como é que você pode usar aquilo que aparentemente é negativo na sua vida para você mudar, para você fazer melhor, para você continuar vivendo, para você alcançar aquela meta que você estabeleceu para você, aquela visão que você tem para sua vida. Porque muitos de nós nenhuma visão tem, isso já é o início do problema. Mas se você tem uma visão, se você sabe onde que você quer chegar, se você sabe com o que a sua vida se parece quando você chegar lá, os percalços do caminho passam a ser isso, percalços. E eles não passam a ser aquele desespero que muitas pessoas enfrentam. E eles deixam de ser becos sem saída para ser simplesmente oportunidades de aprender, de se desenvolver e de fazer melhor. Algumas pessoas reclamam, às vezes, quando a gente se encontra em momentos de
restrição. Se você tem pouco dinheiro, se você está desempregado, se você está num momento em que as coisas não estão funcionando na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, algumas pessoas acham isso ruim. Mas o que o Soichiro mostra pra gente é que a restrição, ela pode ser uma fonte de criatividade. Quando você tem poucos recursos, quando você não tem muito para onde ir, você acaba encontrando soluções que você não encontraria caso você tivesse todo o dinheiro do mundo, todo o tempo do mundo, se você estivesse na melhor situação do mundo. E aí fica a pergunta, como é que você está encarando as restrições, as dificuldades, os percalços que você encontra no seu caminho? Um dos piores cenários que um escritor, por exemplo, pode enfrentar é aquele da folha em branco para escrever sobre qualquer coisa. Você precisa criar uma restrição para você poder começar a escrever. Se você não tem restrições, muitas vezes você não sabe nem por onde começar. E você acaba sendo acometido pela paralisia da análise. Você tem tantas opções que você não sabe para onde ir. Então, muitas vezes, a restrição é aquilo que cria o início da sua atividade. Não é porque a vida não está exatamente como você gostaria que esse é o momento de se desesperar. Pelo contrário, muitas vezes a dificuldade que você tem agora é a chance que você tem para pensar diferente, para fazer diferente e para encontrar saídas que você nunca encontraria de outra forma. Eu sou Fernando Mesquita, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário. Você já passou por isso de repente estar numa situação difícil e encontrar uma saída criativa? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá!